Vamos lá, galera, mais uma aulinha aqui de hidráulica. A gente já viu aqui na sequência, a gente estudou, tá no começo dos condos forçados, a gente já viu o número de Reynolds, conheceu o que é a perda de carga, que ela pode ser ao longo da tubulação ou localizada, e a gente já viu a equação universal e como se calcula os coeficientes para a equação universal. A gente viu que a equação universal depende desse coeficiente f, e por isso alguns autores consideram, alguns autores e práticos na área de irrigação, consideram que esse coeficiente f dá um trabalhinho para calcular. Então, hoje eu considero que não, para mim isso aqui é super simples e eu acho até mais fácil utilizar. Mas existem equações práticas que vão ainda facilitar o cálculo nos projetos de irrigação, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. As principais equações, eu vou falar primeiro aqui a equação de Hazel-Willis, depois falar sobre Flaman. Mas existe uma infinidade de outras equações. Mas para a gente aqui da área de irrigação hidráulica agrícola, a Hazel-Willis é uma das principais e dá para trabalhar com muitos tipos de tubulação. Primeiramente, a gente tem que saber que tipo de tubulação ela pode ser utilizada. Quando eu falo tipos, ela pode ser tubo de PVC, concreto, mas na irrigação, principalmente, a gente trabalha com ela com tubo de PVC e especialmente para tubulações com diâmetro interno de 50 milímetros a 2 metros. Isso aqui não vai acontecer tão cedo na tubulação, correto? Então, a tubulação for lá com tubulação maior ou igual a 50 milímetros, trabalha com ela. Se for abaixo, eu vou mostrar outra equação depois. Então, sabendo isso aqui, a chance de você errar no dimensionamento no seu cálculo vai ser menor. Hazel-Williams, qualquer tipo de tubulação material, mas ela tem que ser para diâmetros de 50 a 2 metros, ou seja, 50 milímetros, ou seja, tubulações um pouquinho maiores. Conhecendo a equação, aqui está o HF ao longo da tubulação, aqui está um fator, 10,96171, não vai mudar. Aqui nós temos a vazão, tá certo? Essa vazão aqui, pessoal, não esqueçam disso, ela tem que entrar em metros cúbicos por segundo, tá bom? Nós temos um fator L, que L é o que? L é o comprimento, que vai ter que entrar aqui em metro. Nós temos o D, que é o diâmetro, que ele também vai ter que entrar em metro. Então, observe bem que está tudo em função de metro. Metro cúbico por segundo, metro e metro. E quem é esse fatorzinho C aqui? Esse fator C, lembra que a gente faz o cálculo do F, que o F leva em consideração a rugosidade, o número de Reynolds, aquele monte de coisa. Esse C está correlacionado ao tipo de tubo. Vou mostrar aqui uma tabelinha a vocês. Primeira coisa importante dele saber sobre ele. Ele é tabelado. Então, por isso que essa equação aqui é uma equação prática. Esse fator C é tabelado. Por exemplo, para tubo de PVC, ele tem um valor de 140. Mas aqui o cara vai na tabela e confere, tá bom? Não precisa decorar isso aqui, não. O que precisa saber sobre o Hazel-Williams? Tem uma tubulação lá de 150 metros e o diâmetro dela aqui foi um tubo de 100 milímetros. Então, eu sei que para esse tipo de tubulação eu vou adotar, que ela é maior que 50, Hazel-Williams. Mas se essa tubulação aqui fosse tubulação de 25 milímetros, como é que eu ia calcular? Aí nós vamos para outra equação prática, que é a equação de Flaman. É bem parecida com a equação de Hazel-Williams no contexto, porque ela vai ter a perda de carga, uma constante, comprimento, vazão e diâmetro. O comprimento também ele vai entrar em metro, a vazão vai entrar em metro cúbico por segundo e o diâmetro vai entrar em metro. Agora, ao invés de ter um coeficiente C, ele tem um coeficiente, vou botar aqui que seria a ideia do coeficiente C, ele vai ter o coeficientezinho B. Então, esse B também vai ser em função do tipo de tubulação. Então, o que precisa saber sobre Flaman? Se a tubulação for diâmetros menores que 50 milímetros, a gente vai trabalhar com a equação de Flaman. É equação também super prática, porque não tem muito o que fazer. Eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês verem os valores de C e B. C para Hazel-Williams e B para Flaman. Peguei esse material aqui da internet, essa tabela do professor Adão Evangelista, um material em PDF. Então vamos lá, na irrigação hoje em dia a gente trabalha muito com plástico e PVC. Tubulação nova, 140, o valor de 100. Então, C para tubulação nova vai ser 140. E aqui a tabela para Flaman. Ó, se for para cano de PVC,
o Bzinho vale esse material. Inclusive ele informa que pegou do catálogo da Tigre. Sobre isso, equações práticas, nós temos Razioílis e Flamand, e é bom não esquecer. Um exemplozinho aqui só para a gente fechar é o seguinte: se eu tiver uma tubulação de 75 mm, uma vazão de 5.000 litros por hora e um comprimento do tubo de 200 metros, como é que eu faço esse dimensionamento? Eu vou trabalhar com Razioílis ou Flamand. 75, eu venho aqui, olha, opa, até 50 ou abaixo de 50 é Flamand, acima é Razioílis. Então vamos pegar a equação de Razioílis aqui e vou anotar aqui no cantinho. Só um detalhe, é o seguinte: como eu falei a vocês, é bom observar as unidades. O diâmetro vai ter que entrar em metro, então aqui vai dar, você vai dividir isso aqui. Vou fazer até uma transformação aqui para poder o pessoal lembrar. Se aqui está milímetros, eu quero que entre em metro, eu vou ter que colocar essa relação aqui para poder eu cortar esse milímetro com esse milímetro. 1 metro equivale a quantos milímetros? 1000. Então eu corto, então eu vou ter uma tubulação de 0,75 metros. Vazão, ela tem que entrar em metro cúbico por segundo. Então tem que entrar aqui, ó. Primeiro eu vou tirar esse litro aqui. O litro e metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Agora eu posso cortar. E aqui segundos, está em hora. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Agora eu também posso cortar. Resultando aqui, eu já tenho um gabarito. 0,00139 metro cúbico por segundo. O comprimento está em metro. Então, se é PVC e é Razioílis, vai ser 140. Tá bom? Vou montar a equação aqui no cantinho. HF vai ser igual a 10,96171 vezes a vazão sobre C elevado a 1,852 vezes o comprimento sobre o diâmetro elevado a 4,8655. Montando aqui a equação, HF vai ser igual a 10,96171 vezes a vazão, que foi 0,00139 sobre 140 elevado a 1,852, comprimento de 200 metros, o diâmetro 0,075 elevado a 4,8655. Vamos calcular aqui. Vou pegar a calculadora aqui no cantinho para ajudar a gente. Vamos montar a equação, tá bom? 10,96171 vezes, eu costumo abrir parênteses aqui, abro logo duas vezes, 0,00139 dividido por 140, fecha um parêntese, elevado a 1,852, fecha o segundo parêntese, vezes 200, dividido por, abre parênteses, 0,075, elevado a 4,855. Fecho o segundo parênteses. E o resultado foi 0,3441. Perda de carga bem baixinha, 0,3441. Líquido foi água, MCA. Um, dois, três. E o resultado foi 0,34 MCA, como líquido é água. Certo, pessoal? Próxima aula vamos fazer uma coisa diferente aí. Vamos fazer seleção de tubulação em função da velocidade. Abração, até mais.